classe do objeto. QTER. Procedimentos especiais de contenção. Devido ao tamanho, SCP-169 não pode e quase certamente nunca será contido. Nenhuma estrutura na Terra é grande o suficiente ou forte o suficiente para conter SCP-169. A localização de SCP-169 não é precisamente conhecida. Mas satélites de imagem e análises de excentricidades na órbita da Terra sugerem que SCP-169 está localizado no Atlântico Sul, possivelmente estendido em torno da ponta da América do Sul. Qualquer imagem de satélite de uma mudança nas massas produzidas por SCP-169 deve ser retirada e destruída por agentes anexados. Descrição: SCP-169 é suposto como sendo um artrópode marinho de tamanho enorme, conhecido como Leviatã por gerações de marinheiros de história oral. Antes presumido como mito, SCP-169 foi detectado pela Força Tarefa Móvel Gama-6 durante uma investigação de atividade paranormal em torno do arquipélago de Coordenadas. Durante a investigação de Dr. descobriu que o arquipélago se moveu a pelo menos 3 quilômetros de seu local original. Embora inicialmente Dr. acreditava que este movimento era devido à deriva continental invulgarmente rápida, uma missão de reconhecimento realizada pela US revelou no arquipélago saliências nas rochas, como placas que cobrem uma massa orgânica enorme. A fundação foi trazida imediatamente para começar um gerenciamento de ameaças. Dr. e Dr. estimam que o comprimento do corpo de SCP-169 é entre 2.000 e 8.000 quilômetros. É teorizado que a criatura deve existir desde a era pré-cambriana. Não há outros espécimes que tenham sido avistados. Quase nada se sabe sobre os hábitos do SCP-169, tais como as suas capacidades reprodutivas, fonte de alimentação e área de nidificação. As pesquisas sobre SCP-169 estão sob aprovação pendente. Supressão de informações. O US foi afundado com todas as mãos imediatamente após a descoberta de SCP-169 com a permissão do governo americano. O público está proibido de entrar no arquipélago criado por SCP-169 devido a um convenientemente grande número de espécies de aves residentes em perigo. Como indicado acima, a filmagem via satélite deve ser adulterada a fim de suprimir o conhecimento da movimentação de SCP-169. A NASA está cooperando com a Fundação para manter em segredo a existência do SCP-169 e atualmente está sendo permitindo o uso da Fundação de seus satélites para uso fotográfico. Adendo 020. A Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, uma agência científica americana não afiliada e sem conhecimento da Fundação, detectou um som subaquático de frequência ultrabaixa que emana de todo aproximadamente quilômetros da costa sudoeste da América do Sul. Apesar dos esforços do agente associado, a notícia do som vazou para a mídia, recebendo cobertura significativa. A análise da Fundação concluiu que um organismo subaquático maciço foi a fonte do ruído, e foi levantada a hipótese da fonte ser a cabeça de SCP-169, e o som está bem dentro das possíveis localizações do resto de SCP-169. O som confirma a hipótese de que SCP-169 é gigantesco em tamanho. Os futuros esforços de equipes científicas ou civis para determinar a fonte do ruído devem ser interrompida por qualquer meio necessário.
Não pule esse aviso por favor, eu estou passando aqui no final do vídeo para dizer duas coisas para você. Primeiro, esse vídeo foi um pouco curto porque eu não achei tantas informações sobre este SCP e a maioria dos sites que eu achei sobre o SCP-169 eram iguais, uma ou duas coisas eram diferentes mas o resto era igual. Segundo, estou tentando chegar a 10 inscritos e depois vamos dobrar a meta para 20 inscritos.